Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Nesta noite, mais uma vez, a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus, ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda a glória dada, meu Senhor, toda exaltação. Seja bem-vindo no canal. A paz do Senhor. Seja bem-vindo, entre com alegria, deixando o seu like. Você é um abençoador da obra do Senhor, deixando o seu like aí, porque quando você deixa o seu like, o YouTube envia esta palavra a outras pessoas a assistir. Então você está sendo uma bênção, porque você está sendo uma bênção na obra do Senhor aí, deixando o seu like. Seja abençoado, em nome de Jesus. Tudo que você fizer pela obra do Senhor, o Senhor, Ele nos prepara o galadão. Ele não deve nada a ninguém. Deus, Ele paga no dia. E Ele conhece os nossos corações. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que é inscrito e conhece pessoas que precisam ouvir esta palavra, então envie. Seja abençoado. Você que não é inscrito, se inscreva. Em nome de Jesus, vamos aí no ID na mesma fé, na mesma concordância. Quando você se inscreve, é porque você creu, acreditou e está juntinho conosco aí, porque a serva está orando pela sua vida, por todos aqueles que estão no canal. Então vamos ser gratos aí a Deus, a obra é dele, a serva é dele, o canal é dele e a palavra é dele. Se ele chegar na sua casa, o Senhor vai operar, porque a boca dele o diz, que aonde o canal chegasse com a palavra, a oração e o louvor, ele ia operar proezas e maravilhas. Se a boca dele o diz, quem somos nós para revidar em nome do Senhor Jesus? Nós só temos que crer e acreditar que ele fala conosco em nome de Jesus, amém? Através da palavra dele que é viva e eficaz. Então, se você conhece alguém aí, compartilhe. O que é bom tem que compartilhar. O que é ruim a gente descarta, mas o que é bom, compartilha. A palavra de Deus, ela é vida e você está fazendo o bem, não olhando a quem. Glória a Deus. E já orei pela sua vida, suas orações, suas petições, já entreguei nas mãos do Senhor. Todos aqueles que estão no canal, adorador de Jesus, Deus é fiel, ouvindo a palavra, a oração, o louvor, a serva do Senhor está jejuando, está apresentando o Senhor. A serva do Senhor está aí em oração de dia e de noite. Quando eu tenho a oportunidade de colocar os meus joelhos no chão, eu apresento o canal, eu apresento todos vocês que estão na mesma fé, na mesma concordância. Glória a Deus. E já apresentei o canal, já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Então ele está aqui no controle de tudo. Eu sei, eu creio, eu acredito, porque ele abriu esse canal para mim ministrar a palavra enquanto ele dá o aval dele para mim, porque eu tô aqui na espera do aval do Senhor nesse canal, em nome de Jesus. Já vim de 2 cidades para essa cidade. Eu vim de 2 cidades. Ele me enviou para uma cidade, depois me enviou para outra. Estou aqui esperando o aval para mim não ficar parada. Ele abriu o canal para mim ministrar a palavra, o louvor da Levita Camille e a oração. São tudo aqui na permissão do Senhor. E ele falou: onde você for ministrar, filha, coloca uma cadeira para me sentar, que eu vou ficar com uma prancheta e uma caneta na mão. Então, a direção aqui é muito séria, meus irmãos. Não pode ficar em brincadeira com a palavra do Senhor, com a obra do Senhor, e a serva do Senhor é muito rígida. Aqui, temos que andar na palavra, na Bíblia, temos que pregar e viver ela, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, vamos aí juntinho? Vamos se preparar para ouvir a palavra? Não deixe ninguém tirar seu foco não, porque às vezes você pede tanto para Deus falar com você, a palavra vem e uma conversinha aqui, uma conversinha ali vai tirar o foco do que o Senhor vai falar com você. Então, fala assim, vamos assistir aqui a palavra, vamos ouvir a palavra e depois nós comenta, fala e essas coisas, em nome de Jesus. Mas eu espero que o comentário seja para abençoar a serva, porque o Senhor está vendo tudo, o coração e os pensamentos. Deus abençoe. Ore por mim. Ore por mim, porque a serva do Senhor está orando pela sua vida, em nome de Jesus. Vamos para a palavra? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal,
porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, para a palavra. E a palavra nós vamos para Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Presta atenção, meus irmãos, todas as vezes que a serva vai pregar a palavra, ela fala do refrão no começo, para você entender o que a palavra vai falar. O refrão é o que a palavra vai falar. E a conclusão, no final, é tudo aquilo que foi falado na palavra, aí tem a conclusão. Para os meus irmãos entender melhor, em nome do Senhor Jesus. Não deixe de prestar atenção nessas coisas. A serva do Senhor fala do refrão, que é para começar, o que a palavra vai falar, o significado da palavra. E a conclusão, que é de tudo aquilo que foi falado na palavra em nome do Senhor Jesus. Então, vamos prestar atenção, todas as vezes que a serva do Senhor posta a palavra, ministra a palavra no canal, eu vou ministrar o refrão e a conclusão. Glória a Deus, aleluia! E nós vamos para Colossenses capítulo 1, versículo 23, e o refrão da palavra fala assim: o evangelho da esperança. O evangelho da esperança. Glória a Deus, aleluia. O evangelho da esperança. Vamos lá? Colossenses capítulo 1, versículo 23. O versículo 23 vai falar assim: se na verdade permanecerdes fundado e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança, do evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado, e a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá? Para nós entender mais um pouquinho em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo nos fala sobre o alicerce e a firmeza da nossa fé. E ao mesmo tempo nos exorta, a fim de que não venhamos a nos faltar da esperança do evangelho que ouvimos aqui. Paulo apresenta o evangelho da esperança. De fato, o evangelho em que cremos, o qual também pregamos, é o evangelho da esperança. E o cristianismo e a religião da esperança, a única que apresenta uma mensagem de esperança ao pecador, baseada em fundamentos sólidos e verdadeiro. O cristianismo é a única religião que traz o cristianismo, que traz o Deus da esperança, o Salvador esperança, o Salvador da esperança, livro da esperança e uma mensagem de esperança para todos os homens. Quando fala em homens, meus irmãos, é para toda a humanidade. Jovem, senhor, senhora, crianças, adolescente, não é só o homem, é todas as pessoas, é para toda criatura. Explicando melhor. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória é dada, meu Senhor, toda exaltação, todo louvor, santo é o Senhor, glória a Deus. Vamos aí para a palavra para nós entender mais um pouquinho. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. A palavra evangelho significa boas novas. O evangelho de Cristo traz as boas novas
da esperança, a mensagem de boas novas que o cristianismo prega e é baseada em fatos históricos, verdadeiros e efeitos práticos e transformadores na vida das pessoas. Dessa maneira, a nossa esperança atinge os 3 tipos: passado, presente e futuro. As Escrituras Sagradas nos mostram a eficácia da esperança humana no passado, no presente e no futuro. Baseado nesta verdade, o apóstolo Pedro escreveu com autoridade, dizendo: porque não vós fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente postadas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 16, está escrito. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Aleluia. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Pedro fala da vinda. O apóstolo Pedro fala da vinda, esperança. O apóstolo Pedro, repetindo, o apóstolo Pedro fala da viva esperança que recebemos, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia, glória a Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Pedro ainda nos exorta sobre a necessidade de mostrarmos ao mundo qual é a razão de preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vós pedir, a qualquer que vós perder a razão da esperança que há em vós. Pregar o evangelho é mostrar ao mundo a razão da nossa esperança. Glória a Deus, aleluia. Em Colossenses capítulo 1, versículo 27, o apóstolo Paulo afirma: Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, que é a esperança da glória. Cristo é a nossa esperança. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, Paulo se identifica como apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Jesus Cristo é a esperança para uma sociedade em crise. Jesus Cristo é a esperança para o mundo. Meus irmãos, é forte a palavra, né? Jesus Cristo é a esperança. Olha aqui, eu vou ler esse versículo aqui mais uma vez, que está chamando a atenção aqui, meus irmãos.
1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, Paulo se identifica como apóstolo de Jesus Cristo, sendo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Jesus Cristo é a esperança para uma sociedade em crise. Jesus Cristo é a esperança para o mundo, de uma sociedade em crise. Ele é a esperança. Glória a Deus, aleluia. Quando tudo parece que está perdido, não está. Jesus Cristo está no controle de tudo, ele não perdeu o controle. Glória a Deus. Vamos tomar posse dessa palavra. Jesus Cristo está alertando algumas pessoas para que não desfaleça e não morra na fé. Que você continue, porque ele é a esperança do nosso Brasil, da nossa humanidade. Aleluia! Ele não perdeu o controle. Ele está no controle de tudo. Vamos continuar para nós entender, amém? Diferentemente de outras religiões que apresentam um Deus irado a todo instante, constantemente apaziguando com amuletos. Presta atenção, meus irmãos, olha que é forte, hein? Presta atenção, meus irmãos, eu vou repetir para os meus irmãos entenderem. Diferentemente de outras religiões que apresentam um Deus irado a todo instante, constantemente apaziguando com amuletos, supersticiosos. O cristianismo apresenta um Deus de esperança para o amor, de esperança, paz, amor. Em Romanos capítulo 15, versículo 13, Paulo diz: ora, o Deus de esperança vós encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10, a Bíblia afirma, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Aleluia! Glória a Deus, principalmente dos fiéis. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, Paulo escreve dizendo: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Glória a Deus, aleluia. Em Tito capítulo 2, versículo 13, Paulo afirma que devemos guardar a bem-aventuradas esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, aguardamos com paciência o aparecimento da glória de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. É forte, né, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Em Romanos capítulo 15, versículo 4, a palavra de Deus, olha aí, em Romanos capítulo 15, versículo 4, a palavra de Deus afirma: porque tudo que daste foi descrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança no passado
no presente e no futuro. Temos esperança no passado, no presente e no futuro. Glória a Deus, aleluia, forte a palavra, né, meus irmãos? Vamos para a conclusão da palavra. A nossa esperança está depositada no Pai, o Deus da esperança, no Filho, Jesus Cristo, o Salvador da esperança, no Espírito Santo, o Espírito da esperança, e na Bíblia Sagrada, o livro da esperança. Estes são os maiores fundamentos do Evangelho da esperança. Glória ao Deus da esperança. Glória a Deus, aleluia. Até aqui, meus irmãos, a palavra. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor forte, né, meus irmãos? Deus, Ele é fiel, soberano. Deus bom, Deus compassível, paciente, longanimimo. Olha aí, Ele é o Deus da esperança. Não perca a sua esperança. Não perca, nele não. Continue com a esperança, com a fé viva e na Bíblia, nas Escrituras, porque não tem como dar errado. Jamais, quando você anda na palavra do Senhor, você vai ser confuso ou vai se confundir com alguma coisa. Com alguma outra pregação em outros lugares, ou algum evangelho que quer apresentar aí distorcido da palavra. Então, quando nós estamos na palavra do Senhor, nós estamos crendo e acreditando sempre que Deus é o Deus da esperança e não pode ter engano na sua palavra. Quando você anda nas Escrituras do Senhor, não tem como alguém enganar você e nem você andar enganado. Glória a Deus, aleluia. Ele traz aqui a palavra vivinha e eficaz ao coração dos meus irmãos. Então você que já está aí meio triste, acamado, desesperado, ou pensando assim, ai meu Deus, mas só sofrimento, é só sofrimento. O Senhor, Ele quer que você tenha paciência e espere nele. Ele não perdeu o controle, nem da minha vida e nem da sua vida. Dos seus projetos, dos seus sonhos, da sua vida espiritual, sentimental, financeira, portas abertas, salvação, convenção. O Senhor, Ele quer que você venha acreditar que Ele está no controle da sua vida. Isso tem que estar aqui. Porque se você não estiver aqui na palavra, você não vai entender nada. A gente fala, a palavra vem, a pessoa vem, evangeliza, o Senhor envia os profetas, mas você não consegue entender. Quando o Senhor envia os profetas e você está na palavra, na Bíblia, até o profeta que está profetizando para você, se for verdade, o Espírito Santo vai apaziguar com você, vai te dar inteligência para você entender. Se não for, você vai entender que não é o Espírito Santo que está falando. Não é o profeta que está sendo enviado por Deus. Porque tem muitos profetas, tem muitos profecias que são do maligno. Mas o maligno é tão astuto que ele é capaz de enganar você. Quando você não entende a palavra. Não está nas Escrituras. A palavra de Deus fala assim, na Bíblia. Não lembro do versículo agora que está escrito, mas eu já li várias vezes. Que o meu povo sofre por falta de sabedoria na palavra. Glória a Deus, aleluia. Quando você tem sabedoria, meus irmãos, na palavra de Deus, firmado aqui, você nunca vai morrer na fé. Você nunca vai desistir. Você nunca vai ficar nas trevas. Porque quando nós estamos na palavra, ela é vida, ela é luz. Ela é luz. Aonde tem treva, a treva sai e a luz entra. Glória a Deus, aleluia. Porque a palavra já está falando. A palavra é viva, vida e eficaz. Ela traz bom ânimo. Meus irmãos, quando eu pego a Bíblia para ler,
Eu passo horas e horas, eu esqueço de tudo. Porque eu tô ali querendo mais, eu tô lendo um versículo, eu tô lendo outras coisas ali, eu tô querendo saber até o final. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Então eu espero que você receba essa palavra com muito amor, com muito carinho e compartilhe ela com alguém em nome do Senhor Jesus. Faça um convite em cima desta palavra aos meus irmãos, ao coração dos meus irmãos. Você que ainda não entregou, ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador. Se você não confessou, você vai ali num cantinho e você quer confessar, é muito facinho, ande, entregue a sua vida para Jesus. É o melhor caminho que você pode fazer hoje. E você que já fez, Deus abençoe sua vida. Ele está no controle. E você vai ali no cantinho e fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração, eu entendi a palavra. E eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador. Olha como é facinho, meus irmãos. Aí você confessa, o Senhor quer que você confesse com a sua boca, porque a sua boca é um testemunho. É você que está confessando, está falando, e você fala: perdoa os meus pecados, os meus erros, minhas falhas, minhas transgressões, escreve meu nome no livro da vida. Nossa, você não sabe que alegria é que o céu está, porque o Filho confessou o Senhor como seu único suficiente Salvador, porque você é muito importante. Todos nós somos muito importantes para Jesus. Ele jorrou um sangue muito caro por nós, ainda pecador, naquela cruz. E a nossa gratidão é o quê? Confessar Ele como nosso único suficiente Salvador. Ele nos salvou. Aleluia! Não era para nós estar vivos, mas na face da terra. Imagina só, Sodoma e Gomorra, em pecado. Olha o que Deus fez. Né, meus irmãos? Não é diferente o dia de hoje, meus irmãos. Não é diferente. Deus está trazendo a palavra, Ele está trazendo a palavra, o louvor. O Senhor fala no louvor, o Senhor fala na oração, o Senhor fala na palavra. Tudo que está fazendo concordância aqui, que é agradável ao coração de Deus, Ele apazigua, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que saiu da presença do Senhor, o convite é para você também, filho, filha. Vem, filho, vem. O Senhor aí está nas portas batendo. Volta, filho. Volta, eu estou aqui de braços abertos. Você tem que me aceitar, receber eu como seu único suficiente Salvador. Você saiu, mas você tem que se arrepender. E volta, porque o Senhor vai trabalhar na sua vida. Ele não tem prazer na morte, prazer que você saiu da presença dele. Ele não tem prazer nisso, não. Ele tem prazer quando você está na presença dele, e nas escrituras, e na igreja, e fazendo o que apraz o coração dele. Glória a Deus. Aquele que retrocede, o Senhor não tem prazer, não. O Senhor tem prazer naquele que está firmado. Glória a Deus. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Tenha uma boa noite. Deus abençoe.